Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma live. Meu nome é Gisele, sou colaboradora da casa, trabalho com a Vilma no agendamento de palestras, trabalhamos também com a Juliana e o Jean, que são da equipe de divulgação e comunicação. E esse mês, como é um mês especial, que é o mês de agosto, né, mês em comemoração aos 25 anos do Grupo Socorrista Maria de Betânia, nós estamos aqui com mais presentes. Como eu falei, o mês inteiro a gente trouxe vários presentes, e hoje, para finalizar, porque hoje é a última quinta-feira do mês de agosto, então hoje a gente vai ter mais presentes, né? Então a gente vai apresentar um vídeo em homenagem ao Betânia, e após o vídeo nós teremos a palestra, que na verdade é um bate-papo, com o Mário Mas, o Adilson Ferreira e o Celso Santos. Então, vamos lá. Mário Mas, boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite, muito obrigado pelo convite. Nós é que agradecemos. O Mário, ele é psicólogo, palestrante, e ele faz o programa Desafios e Soluções na Rádio Boa Nova. O Adilson, seja muito bem-vindo à nossa casa. O Adilson está vindo pela primeira vez. O Adilson, ele é orador espírita, comunicador da Rádio Boa Nova, autor dos livros Caminhando com Jesus na Galileia e Seguindo com Jesus na Judeia. E também faz parte de um programa chamado Entre Amigos, da Rádio Boa Nova. O Celso Santos, boa noite, Celso, seja muito bem-vindo à nossa casa, mais uma vez. Boa noite, Gisele, muito obrigado pelo convite, me sinto honrado em participar aí com vocês dessa comemoração. Bom dia, boa noite, Mário, e boa noite, Adilson Olá, Ferreira. Celso, boa noite. Boa noite, Celso. Boa noite. O Celso, ele é escritor, expositor espírita, músico e locutor. Ele é autor de 5 livros, ele é palestrante há mais de 20 anos, integrante do Vozes Eternas, comunicador da Rádio Portal da Luz e apresentador do programa Comece Muito Bem o Seu Dia, que acontecem de segunda a sexta-feira, das 8 às 9h30. Então, só antes da gente fazer a abertura, eu vou perguntar para todo mundo, que eu acabei esquecendo, se o som está bom, se está todo mundo ouvindo bem. Eu acredito que sim, mas a gente pergunta para confirmar, né, que a palestra é muito importante para perder. Então, eu só peço que alguém me retorne dizendo que o som está ok, por favor. Boa noite, alguém me retorna, por gentileza. Ah, legal, Josi, muito obrigada. Então, nós vamos agora procurando uma posição bem confortável, fechando os nossos olhos, respirando lenta e profundamente. Mais uma vez. E assim, liguemos-nos ao nosso mentor individual. Saudemos as equipes de higienização, limpeza e proteção de ambientes, Itaporã, Brugotá e os índios, Princesa Isabel e os negros, Suamia e os filhos do deserto. Pedimos a eles que, se necessário for, deem mais um repasse neste ambiente, deixando bem preparado. Saudemos a Maria de Betânia, patrona desta casa. Liguemo-nos aos veneráveis e suas fraternidades. Edgar Amon, Dr. Bezerra de Menezes, Ramatiz, Razim, Hilarion e Emmanuel. Saudamos a todos com a prece das fraternidades. Nosso Divino Mestre e Salvador, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos ajudar as forças do bem a transformar o mundo. Veneráveis mensageiros celestes, auxiliares de Jesus, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos ajudar as forças do bem a transformar o mundo. Pai nosso, Criador nosso, fonte eterna de amor e de luz, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos ajudar as forças do bem a transformar o mundo. Saudemos a Ricardo e os cruzados, pedindo proteção.
Liguemo-nos a Ismael, o anjo tutelar de nossa pátria. Saudemos a Maria de Magdala, junto dela a nossa Mãe Santíssima, a Maria de Nazaré. Saudemos a Jesus, o nosso Mestre, e elevando o nosso pensamento ao Pai, dizemos: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, livrai-nos do mal, que assim seja, graças a Deus. Então agora nós vamos ver o vídeo. E sim, um novo começo a escrever. O que dizer se as frases vêm e vão? O que pensar se lá atrás em algum lugar eu me perdi? O que sentir pelo que fiz e o que não fiz? Lançar olhar para um novo lugar. Eu vou seguir para um mundo novo em mim. Lançar olhar para um novo lugar. Eu vou seguir para um mundo novo. Das nuvens do céu cai a chuva, torrentes, lágrimas de olhar. Perdido em um deserto sem sol. Andando em círculos em si mesmo, escolheu ver o mundo pelos olhos de alguém que também se perdeu. O tic-tac do seu relógio já não emite som, como o mar do seu canto que já secou. O tic-tac do seu relógio já não emite som, como o mar do seu canto que já secou. As estrelas no céu vão te guiar por onde for, como a luz de um farol, vão me mostrar no horizonte um novo sol. E sim, um novo começo a escrever. O que dizer se as frases vêm e vão?
O que pensar? Se a casa em algum lugar eu me perdi, o que senti? Pelo que fiz e o que não fiz. Lançar olhar para um novo lugar. Eu vou seguir para um mundo novo em mim. Lançar olhar para um novo lugar. Eu vou seguir para um mundo novo. Lançar olhar para um novo lugar. Eu vou seguir para um mundo novo em mim. Mas um dia vai nascer e o céu resplandecer com o sol que ilumina o amanhecer. Mas um dia vai nascer e o céu resplandecer com o sol que ilumina o amanhecer. Muito lindo, né? Muito bom. Parabéns, Celso. É tudo de bom. Eu sou fã deles. Eu também, Celso. É isso aí. Então, tá bom. Então, agora nós vamos iniciar. A gente vai iniciar com o Mário. Vamos envolver, então, o Mário com muito amor para as palavras dele desta noite. Mário, a palavra é sua. Muito obrigado. Eu agradeço o Grupo Socorrista Maria de Betânia para participar desta comemoração de 25 anos. É uma alegria. Agradecemos aos benfeitores que estão agora conectados conosco, com todos os ouvintes, telespectadores, o Centro Espírita, participando dessas luzes abençoadas que vêm direcionar as nossas vidas para a evolução. Bom, então vamos falar um pouco de cura e autocura. A definição do dicionário de cura é dado do seguinte modo: processo de recuperação ou melhoria de algo, melhora, regeneração. A ideia que se dá é que, tirando a doença, o indivíduo está saudável. E nós aprendemos isso socialmente há muito tempo, a buscar ajuda da medicina e de outras terapias para tirar, para afastar o sofrimento, mas não para gerar alegria, gerar a cura da personalidade. Então, você pega uma pessoa que tem uma gastrite, ele toma medicamento, o medicamento cura a doença, mas não curou o doente. O doente, se ele não se modificar, ele continua fabricando acidez de modo a formar outra gastrite. Então, nós vamos acompanhar uma abordagem de Joana de Ângeles falando de amor como meio de cura. Eu lembrei agora que a psicologia positiva também tece os mesmos comentários sobre essa visão deturpada da cura. Muitas pessoas buscam terapia para afastar o conflito, mas o indivíduo continua atormentado. O indivíduo não vai na terapia para desenvolver qualidades que geram saúde. Então, qualidade da paciência, da sociabilidade, da amizade, do amor, do altruísmo. Ele só vai arrancar aquilo que está atrapalhando e continua sendo o homem velho proposto pelo Espiritismo. Nós temos que inverter essa visão
e começar a buscar desenvolver qualidades, capacidades, para que nós possamos lidar com a vida de forma mais serena e correta, com mais discernimento, tendo objetivos a alcançar. É interessante porque é um certo paradoxo. Nós sabemos da lei de causa e efeito, que vige em nossas vidas, e mesmo assim nós temos comportamentos disparatados. Quando os benfeitores falam da paciência, do amor, da caridade, etc., não é apenas para o indivíduo ser bonzinho, mas estas qualidades são geradoras de forças na personalidade. Então, o indivíduo que desenvolve a coragem, a autoafirmação, a autoestima, autoamor, como Jesus propôs, amar o próximo como a si mesmo, ele fica muito mais qualificado para lidar com a vida. Se ele não desenvolve esses instrumentos e carrega apenas os tormentos pessoais, os conflitos, os desajustes, as memórias angustiantes, por mais que ele faça terapias especializadas, ele continuará sofrendo. Então, vamos pegar um trechinho aqui de Joana de Ângeles para entender um pouco mais essa questão. Diz a benfeitora: a cura real somente ocorrerá do interior para o exterior. Então, não são medicamentos que vêm de fora, pomadas, cirurgias que vai resolver o problema da personalidade. Como diz ela, a cura que vem de dentro. De dentro é a transformação do indivíduo. Se os seus impulsos continuam doentios, ele está gerando tormento. Se ele modifica esse interior, apaziguando, gerando forças construtivas, ele vai ser um agente da paz, do amor, da construção de uma vida melhor. A cura tem início quando o paciente se ama. Olha só que colocação. Quando a nossa ciência vai falar disso, né? Vai fazer uma série de recomendações que nem sempre atinge o eu do indivíduo. A cura tem início quando o paciente se ama. Isso que parece até uma loucura essa colocação, porque alguém poderia refutar e dizer, mas como assim? Tem gente que não se ama? Sim, e muito. Tem gente que se mutila, tem gente que bate a cabeça na parede, tem gente que bebe até cair no chão do desamor que ela está vivendo. Tem gente que provoca os outros para ser surrada, para ser excluída do meio social, de tanto sofrimento que a pessoa tem. Então, quando ele começa a aprender a se amar, que foi a lição trazida por Jesus, entre outras, o indivíduo começa a ser amigo de si mesmo, começa a ser simpático por si mesmo, a respeitar o seu corpo, as suas ideias, as suas relações, as coisas que ele consegue fazer na vida são significativas. Tudo concorre para o crescimento do indivíduo. E quando nós nos amamos, veja bem, quando nós nos cuidamos, nós temos instrumentos para cuidar do outro, amor para dar para o outro. Não precisa ser nada especial. O amor pode ser um abraço, pode ser um beijo, pode ser um oi, pode ser um aperto de mão, pode ser o reconhecimento. É amor que nós tanto precisamos. A cura tem início quando o paciente se ama e passa a amar o seu próximo. Olha que interessante. Passar a amar o próximo significa sair do egoísmo. O egoísmo de ficar centrado somente dentro de nós mesmos, de modo doentio, que aí é diferente do autoamor. O autoamor é um autocuidado construtivo. O egoísmo é doença, porque o indivíduo pensa em si mesmo, nos seus desejos, de modo doentio, com uma ambição doentia, que por mais que ele obtenha tudo que ele quer para atender o seu egoísmo, ele continua insaciado. Sempre precisa mais e mais e mais e mais.
E quando nós começamos a amar o outro, nós estamos permutando valores, permutando sentimentos, conhecimentos, vivências. Nós nos preenchemos, nós nos fortalecemos com essa troca que faz bem ao outro e a nós e ao nosso meio, né? Este é um aprendizado importante. Nós estamos cheios de intelecto em nossas faculdades, universidades. Muitas pessoas buscam conhecimento para dominar determinadas coletividades ou pessoas, etc., sem o sentimento, sem o amor. E aí, dentro da lei de causa e efeito, acabam se comprometendo, gerando tormentos, vinculações doentias com os prejudicados dos seus desatinos, né? Esse conhecimento, esse esclarecimento, o Espiritismo traz, mostrando para nós uma visão mais clara da existência, como diz Allan Kardec, levanta o véu e a gente começa a enxergar que tudo tem sentido. E algumas pessoas, por conta de algumas decepções, de algumas... 2 minutos, tá? 2 minutos. Por causa de algumas decepções, dizem que não vale a pena amar, que elas não vão ser boba na mão dos outros, etc. Essas pessoas estão sofrendo com essa visão distorcida do amor, perdendo a chance de exercitar o amor, onde ela vai se planificar. Eu lembro aqui de uma colocação de Joana de Ângeles em outro lugar, em outro livro, que ela fala que os sentimentos elevados, como o amor, a esperança, a alegria, curam pequenos conflitos. Cura. Por quê? Quando o indivíduo entra nesse estado de sentimento elevado, há uma expansão das suas energias, uma expansão do seu perispírito, e ele entra numa corrente vibratória saudável, equilibrada, onde tem esperança, tem amor. E quando nós estamos nesse estado de elevação, nós enxergamos mais. Nós saímos dos limites pessoais de enxergar somente os problemas, os tormentos, que faz parte das emoções negativas, medo, insegurança, raiva, ódio e por aí afora. Então, vale a pena cultivar os bons sentimentos para que nós comecemos a curar a nós mesmos, para poder ajudar o outro, colaborar e participar da seara de Jesus. Obrigada, Mário. Obrigado, eu. Depois a gente conversa. Agora vamos passar a palavra para o Adilson. Boa noite a todos. Um prazer estar com vocês. Felicitar a casa pelos 25 anos e que daí para frente não para mais, né? Vai continuar sempre trabalhando porque a seara do mestre é grande, trabalhadores muitos tem aí e temos que fazer a nossa parte. Mas falar de cura, nada melhor do que falar de Jesus, né? E entender as curas de Jesus. Porque por detrás de cada cura do mestre existia uma mensagem. E as curas que Jesus fazia há 2000 anos atrás tocava a todos, inclusive os céticos, aqueles que em nada acreditavam, porque ali estava o poder do bem operando. E Jesus, se pararmos bem e analisarmos, ele partia daquilo que a humanidade via, que era o sofrimento, a doença, para depois poder chegar naquilo que sequer imaginavam, que era a cura da alma. Não compreendiam. E viemos a compreender muito mais recentemente. Então, era necessário que o homem despertasse ao longo do tempo para pensar as dores morais, as paixões, a violência, o orgulho. Então, daí os maravilhosos ensinamentos de Jesus, como, por exemplo, o Sermão da Montanha. Bem-aventurados aflitos, os humildes, os puros de coração, aqueles que têm sede de justiça, perdoar o inimigo, olha a cura aí, perdoar o inimigo. Então, era o remédio para a cura da alma que Jesus queria atingir. Porque a cura da alma também repercute na cura do corpo, no equilíbrio do corpo. E era um remédio que não era amargo, porque ele mesmo disse, o fardo com ele é leve. Por quê? É seguir as leis do Pai. E eram leis de amor, né?
Os judeus, na época, traziam entendimentos sedimentados. E Jesus, ao longo da sua permanência aqui, sobretudo nos 3 últimos anos, ele afrontou, ele combateu o orgulho, o egoísmo, a presunção, a descrença. Era uma afronta também aos poderosos da época, os sacerdotes. Como ele mexia, né, com eles. Olha, ouçam o que eles dizem, o sacerdote diz, o fariseu diz, mas não faça como ele faz. Por quê? Porque eles fazem errado, não está correto. Aquela questão de curar aos sábados, Jesus não deu a menor importância para isso. E era criticado. Criticado não pela cura realizada, era criticado por ter curado num sábado. Olha que absurdo, né? Então, olha onde chegava a visão da humanidade naquela época. E nós entendemos, hoje, a doutrina espírita nos deixa escancarado, que as curas são acontecimentos normais, bem normais, e que despertam as pessoas ao longo do tempo. Mas o homem não se aprofundou e continuou entendendo que essas curas, sobretudo aquelas realizadas por Jesus, era algo sobrenatural. A ignorância do povo naquela época e de muitos ainda nos dias de hoje entendem milagres. Não, não é milagre. Porque milagre é derrogar a lei do Pai. E a lei de Deus, ela é imutável, não tem por que ser modificada, alterada, distorcida. Então, o maravilhoso, né, o procedimento maravilhoso que entendiam que era a cura, na verdade estava entrincheirado na matéria. Mas a ciência expulsou isso aí. E o Espiritismo vem nos falar de elemento espiritual, o elemento espiritual como uma força fantástica, poderosa. Os fenômenos entram, portanto, no círculo dos efeitos naturais, submetidos às leis vigentes em todo o universo. E o Espiritismo vem nos dizer, portanto, que não existem milagres. E ele também, a própria doutrina, não faz os milagres. Na verdade, revela novas leis. E os fenômenos são consequências dessas leis. Cura se explica através da manipulação fluídica. Aí a doutrina vem e nos explica a existência dos espíritos e a sua intervenção no mundo corporal. Vem falar da pluralidade de existências, que é fantástico para explicar as dores, as doenças, e a cumplicidade, portanto, de uma existência com a existência seguinte. E aí nós vamos ver como explicar, portanto, as diferenças entre os pacientes acolhidos por Jesus há 2000 anos atrás, aqueles que foram agraciados pela cura. Ali, o que acontecia era uma oportunidade fantástica de conscientização, de aprendizado. Vamos lembrar que Jesus era judeu, nasceu judeu, viveu judeu e desencarnou judeu. E dentro do entendimento dos judeus, existe uma palavra que substitui, vamos dizer assim, a fé. Essa palavra é emuná. Emuná é o exercício ou a prática do bem. Emuná. Então não tem nada a ver necessariamente com uma adoração. Levantar os olhos, cair de joelhos. Não. É o exercício ou a prática do bem. E vamos ver. Jesus, por exemplo, não está consignado nos evangelhos que ele tenha curado, por exemplo, um assassino, um ladrão. Por quê? Porque dentro do coração daquele homem não estava bem instalado ou instalada a prática do bem. Portanto, ele próprio já trabalhava no sentido de recusar aquilo que Jesus faria. Era uma rejeição natural. E Jesus amava da mesma forma o criminoso. Entretanto, o próprio indivíduo não abria espaço, não dava oportunidade para a sua própria cura. E os que foram curados? Eles já estavam se encaminhando de uma forma mais decisiva na direção do bem. Uns mais, outros menos, mas estavam caminhando. Então, para uns, nós vamos ver que aconteceram cura, que Jesus disse, olha, a tua fé te curou.
mas fé nesse sentido, de ser positiva, de buscar, de acreditar, de fazer o melhor em todos os sentidos. Então, quando ele disse, a tua fé te curou, significava que aquela pessoa já estava num patamar de bem muito bom, né? Por exemplo, a mulher hemorrágica é uma delas. Jesus nem tomou a iniciativa da cura, partiu exclusivamente daquela mulher, quando toca a parte de baixo da túnica do mestre. Para outros, por exemplo, ele diz assim, a tua fé curou a outros. Aí é a caridade. É aquele que vem buscar, mas com o objetivo de atingir outro, esse benefício chegar para outro. Nós vamos ver, aí nesse caso, o episódio do servo do centurião romano lá de Cafarnaum. Mas aquele centurião, mesmo sendo pagão, tinha a prática do bem dentro dele. Emuná, dentro da visão dos judeus. Outros, dava a entender, Jesus deixava claro isso, que era uma questão de uma expiação encerrada, ou uma prova, uma provação encerrada. Nós podemos lembrar aí o paralítico de Cafarnaum, quando ele cura e ele recebe naturalmente aquilo e nem precisou falar da fé. E ele diz a esse paralítico, os teus pecados estão redimidos. Então, só isso. Ele já tinha talvez cumprido a expiação dele, cumprido a necessidade de manter-se com aquela situação. Outros, ele nada disse quanto à fé, mas para um foi um recomeço e para outros talvez. São aqueles 10 leprosos curados. Nós vamos ver que um deles voltou para agradecer a Jesus. E olha a beleza da narrativa. Diz que esse, sentindo-se curado, ele volta sobre os mesmos passos, sobre os próprios passos. Ao ser curado, ele faz o quê? Ele volta nos passos, ele olha o seu passado, verifica o que ele fez, verifica a sua trajetória. Olha que beleza, através da cura, ele se engrandeceu espiritualmente, ele foi buscar além. E os outros, ingratos? Não, não necessariamente. Talvez estivessem tanto tempo, os leprosos naquela época ficavam separados. Talvez estivessem há tanto tempo distantes da família, por exemplo, que quando eles retornam e se curam e vão até o sacerdote, porque era o sacerdote que homologava a cura, o desejo primeiro deles talvez tenha sido beijar a esposa, abraçar os filhos. Então, cada episódio acontecia uma situação diferente. Episódios em que acontecia lamentação e Jesus dava uma bronca, uma certa bronca, com todo amor, naquele ex-doente, dizendo, meu filho, toma jeito, vai trabalhar, se vira, sai dessa situação. Então nós vemos Jesus fazendo tudo isso com um profundo amor, mas com um objetivo e por detrás disso tudo, mensagens maravilhosas. Obrigada, Dilson. Eu Celso, que agradeço. a palavra é sua. Então vamos lá. Quero aqui parabenizar, antes de mais nada, a casa pelos 25 anos, agradecer aqui ao Adilson, ao Mário, pelas excelentes explanações aqui sobre o tema, e apresento então a minha contribuição. Existe um pensamento da espiritualidade superior que diz o seguinte: para sairmos da condição de enfermos, para alcançarmos a condição de enfermeiros, precisamos abandonar no passado aquilo que nos faziam mal. Vou repetir. Precisamos abandonar no passado aquilo que nos faziam mal. E são os pensamentos, sentimentos, atitudes e palavras que muitas vezes ignoramos o real valor. Recordando André Luiz, pensamento cria e reproduz. E quantas vezes nós ainda percebemos criaturas que com o pensar, com o sentir, com o falar e com o agir, ainda criam energias enfermas, negativas, e que com isso atraem a enfermidade no corpo físico.
A doença começa no mental, onde a criatura se aprisiona dessas energias deletérias, com o pensamento negativo, com as palavras ofensivas, com as atitudes que fazem muito mais mal do que bem, e são estes resultados que propiciam a este espírito a condição de enfermo. Por isso que nós precisamos pensar, repensar e refletir. Será que todos nós já estamos em uma condição para avaliarmos ou reavaliarmos os nossos esforços para mudarmos esta condição, sairmos de enfermos para alcançarmos a condição de enfermeiros? Basta com que nós tenhamos o esforço necessário para isso. E olha só que bacana, recordando o Livro dos Espíritos, reconhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço que faz para melhorar a sua condição moral. Todos nós, sem exceção, temos a possibilidade, as oportunidades de alcançarmos esse sucesso reencarnatório, que é a conquista da moralidade. O espírito avançando de reencarnação após reencarnação. Mas para isso precisamos abandonar a dependência para abraçarmos a consciência. E o que é deixar para trás a dependência? Quantas vezes nós ainda percebemos criaturas que ficam esperando as coisas acontecerem, em vez de fazer com que as coisas aconteçam? Cura e autocura. Pessoas que procuram a cura, querem que a melhora venha de fora para dentro. Autocura, obter a melhora de dentro para fora. Cura sem esforço, procurando um médium famoso, uma casa que realiza cirurgias espirituais, sem muito trabalho, sem muita dedicação. Autocura, um tratamento de dentro para fora, onde nós precisamos não só vigiar, policiar as nossas condutas morais, para que não estabeleçamos em nossos corpos, tanto físico quanto espiritual, a doença que propaga de existência após existência. São as nossas mudanças, são as nossas culturas evolutivas que o espírito adquire em existência após existência, que faz com que esta criatura compreenda a necessidade de deixar no passado o passado, para abraçar o presente como uma excelente oportunidade para obter um futuro diferente e melhor. Emmanuel diz que esta é a nossa melhor existência porque nós temos o aqui e o agora. Obtermos o passado como aprendizado, olharmos para trás e retermos o conhecimento necessário para não provocarmos os mesmos equívocos que provocamos em um pretérito não muito distante, que é a ação que repercute a reação em nossos tempos atuais. Muitas vezes nós esquecemos a citação no Evangelho segundo o Espiritismo, causas atuais e anteriores das aflições. E muitas vezes são as aflições que nós nutrimos, alimentamos, que criam este mal-estar, não só para o corpo físico, mas para o espírito. Por isso, o chamamento é para que tenhamos a consciência que somos espíritos com condições do passo adiante, de aprendermos que a cura se dá pela autocura, ou seja, a renovação mental e emocional da criatura. Perceber quanto mal fizemos e ainda fazemos com as nossas atitudes. E por isso, o convite para policiarmos os nossos bens e os nossos maus caminhos que ainda optamos em trilhar. Os bons caminhos são aqueles quando nos conscientizamos que a dor é suficiente para olharmos para trás e dizer: chega, não quero mais. Os maus caminhos são aqueles quando nós não nos apercebemos de nossas atitudes e continuamos trilhando esses caminhos, obtendo os mesmos resultados.
Situações similares a: se eu continuo com as mesmas atitudes, obterei os mesmos resultados. Se eu continuo atraindo energias deletérias, terei como resultado a enfermidade da alma. E o que eu preciso fazer para melhorar? Pedir para Deus, pedir a cura para Jesus, pedir para que os bons espíritos atuem em minha vida, ou agradecer a Deus pela oportunidade da conscientização, a Jesus por ter me mostrado os caminhos que eu preciso trilhar, e a espiritualidade pelo auxílio e amparo, para que eu me sinta fortalecido a ter novas atitudes, a escrever no livro da minha existência novas páginas, novos capítulos. Sou eu, arquiteto de mim mesmo, engenheiro dos meus pensamentos, autor do livro da minha existência, o único responsável pela saúde ou pela enfermidade. E sou eu que tenho o poder de decisão em optar por este ou por aquele outro caminho. Aquilo que eu largo e aquilo que eu pego na minha estrada evolutiva. A decisão em dizer sim para aquilo que me faz bem, a decisão para dizer não para aquilo que me faz mal. Somos nós, estes espíritos condutores de nossos passos evolutivos. Por isso, não podemos nem devemos responsabilizar, terceirizar estas responsabilidades, passar para outras mãos a responsabilidade em nos manter saudáveis, tanto física quanto espiritualmente. Jesus nos ama, Deus nos ama, a espiritualidade superior nos ama e torcem para que cada um de nós compreenda o tempo e utilize este tempo a nosso favor. Criar a saúde depende do nosso momento, do agora, de evitar atrair energias e companhias ainda obscuras. E somos nós, muitas vezes, que esquecemos que a obsessão se dá pela afinidade. 2 minutos. Muitos de nós temos pensamentos, sentimentos que atraem espíritos que comungam do nosso estado mental e que muitas vezes este estado mental agrega no corpo físico energias deletérias, enfermas. E nós precisamos, antes de mais nada, recordarmos Jesus: vigiai e orai. Somos nós responsáveis por aquilo que pensamos, que precisamos, como antenas, captarmos as energias que nos fazem espíritos mais saudáveis, que criam possibilidades para que estas energias salutares possam estar em nós, por nós, por nós. E somos nós, mais uma vez dizendo, frisando, deixando claro, que somos escritores do livro de nossas vidas e que para escrevermos o capítulo da saúde, da cura da alma, precisamos abandonar a terceirização e abraçar a responsabilidade. Só ter fé não é suficiente. Precisamos assumir responsabilidades. Eu encerro a minha participação com o pensamento do padre Fábio de Mello, que diz o seguinte: eu acredito na proteção divina. Eu acredito e tenho fé na proteção divina, mas olho para os dois lados da rua antes de atravessá-la, deixando bem claro que a responsabilidade é nossa e não do outro. Obrigada, Celso. Nossas explanações maravilhosas. Nós vamos abrir agora, que fiquei até com dó, viu, de ficar 2 minutos, faltam 2, porque a gente quer ouvir mais. Deixa um gostinho de quero mais, mas infelizmente não dá, né? A gente deixa aberto para perguntas agora, já tem até uma pergunta aqui. Espera aí, deixa eu só pegar aqui. A Vilma colocou o seguinte: dentro do autoconhecimento, quais as ferramentas que poderemos usar para melhor trabalhar a autocura? Celso, se você quiser responder. Tá, acho que a gente pode passar para os três, de repente cada um vai ter uma ótica, né? Isso, ótimo, perfeito.
Vilma, você pergunta aqui, né? Dentro do autoconhecimento, quais as ferramentas que poderemos usar para melhor trabalhar a autocura? Existem três situações: autoconhecimento, autodescobrimento e autoajuda. O autoconhecimento nada mais é do que o conhece-te a ti mesmo. O autodescobrimento é o reconhecimento profundo de suas possibilidades e potencialidades. E a autoajuda é justamente o resultado dessas atividades em sua vida. Então, quando nós obtemos o autoconhecimento, nós temos uma clara aptidão a entender quais são os caminhos que podemos e que devemos optar para mantermos a saúde intelectual, emocional, mental, moral, consequentemente espiritual. Adilson? Eu colocaria aí também vontade e seriedade. Porque, às vezes, eu estou lembrando de uma cura de Jesus, era a cura de um paralítico no tanque de Betesda, que ele estava 38 anos ali, deitado, esperando a cura. E aí eu me perguntei, né, desde a primeira vez que vi isso, ele queria cura? Será que queria mesmo? Será que estava a fim de se curar? Ou será que ele se acostumou, né, com a doença? Para mim, acho que ele se acostumava mais com a doença. Então, daí, a necessidade, se queremos a autocura, é a vontade, a seriedade. Porque, senão, nós corremos o risco de ser pessoas que... Tem um ditado que diz, para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Então, se eu não sei exatamente o que é que eu quero, não tenho vontade, não tenho decisão, não tenho seriedade, daqui a pouco eu brinco como criança em loja de brinquedo. Ele quer aqui, depois já não quer, ele quer ali, depois já não quer, já quer outro. Então, seriedade, foco, buscar realmente e trabalhar para colocar dentro de si essa ferramenta tão importante. E entendo também que essa ferramenta, né, essa capacidade que temos da autocura, colocada em nós, é como andar de bicicleta. Você nunca mais deixa de andar. Você aprendeu uma vez, aprendeu para sempre. O Espiritismo, ele coloca para nós, ensina sobre a evolução. No Livro dos Espíritos está a escala espírita mostrando os graus de desenvolvimento do indivíduo. Este autoconhecimento é relativo ao grau de evolução do indivíduo. O indivíduo imaturo, ele conhece superficialidades sobre si mesmo. O indivíduo maduro, ele tem mais conhecimento a respeito de si, o que não quer dizer que ele utilize esse conhecimento para a transformação pessoal. Joana de Ângeles traz uma palavra que significa transformar o conhecimento em ação. Se chama autoconsciência. Quando o indivíduo é autoconsciente, ele utiliza todo o conhecimento e experiência que ele tem para transformar a sua vida. Ele não fica com elucubrações a respeito da vida, ele não perde tempo em filosofias que não preenchem nada. Então, aí a gente já percebe um espírito maduro, que sabe da sua responsabilidade de transformação pessoal, que sabe que está no planeta para evoluir, e ele não vai perder tempo com balelas da vida social. Ok, obrigada. Tem mais uma questão aqui, do Edson. Senhores, vocês concordam que, infelizmente, somos muitos imediatistas e terceirizamos as nossas imperfeições? Posso começar? Por favor, aí vai Edson Cardoso, obrigado pela sua participação. Eu costumo brincar que nós somos muito imediatistas, mais ou menos. Eu vou dar um exemplo e vou explicar o porquê o mais ou menos. Se você puder escolher quando você quer ir para um mundo melhor, se você pudesse, qual o momento que você partiria para um mundo melhor? Esse momento seria quando? Eu vou utilizar aqui a Gisele para dar a opinião. Se você pudesse escolher, Gisele, qual seria o momento? Agora. Agora. Aí nós somos imediatistas, certo? Queremos as coisas para agora.
Quando você vai se transformar moralmente para merecer ir para este mundo melhor? Ah, mas espera aí, agora você pegou num outro ponto. Então nós somos imediatistas até que ponto? Né? Então nós somos imediatistas, queremos ir para um mundo melhor, mas não somos imediatistas para mudarmos. Porque ninguém muda da noite para o dia, ok, mas é da noite para o dia que nós nos conscientizamos da necessidade de mudarmos. Então, se você quer ir para um mundo melhor, você precisa carimbar o seu passaporte rumo a este mundo melhor com as suas atitudes. Quando? Amanhã? Não, hoje. Porque é no hoje que nós plantamos o amanhã. Eu planto no solo fértil da minha existência as sementes dos frutos que eu colherei em um futuro não muito distante pelas minhas próprias atitudes. Vamos lá? Imediatista. A gente realmente, em muitas situações, a gente acaba sendo isso. Na parte da alma, né? Na busca daquilo que, para nós, é preciso realmente, que é construir uma alma mais equilibrada, cada vez mais. Quando eu sou imediatista, e isso nós fomos, muitos de nós, ao longo dos séculos, de repente a gente encontrava uma mensagem de Jesus e a gente dizia, nossa, eu já tenho o meu terreninho lá em cima, já conquistei. Ou seja, já estou convertido, já conheço Jesus, é como se fosse um repente. E nós sabemos que não é isso. Então, nós vamos compreendendo, mas aí depende da maturidade nossa espiritual, compreender que não se coloca a viga do alto do telhado sem que a casa esteja construída. E a casa começa embaixo, né, pelo alicerce, para ir subindo e crescendo. Quando eu sou imediatista, eu atropelo as coisas. E quando eu atropelo as coisas, a construção não fica boa. Fica torta, a parede complicou, a janela eu fiz em lugar errado. Quando nós vamos entendendo, compreendendo que a vida nos pede, não o imediatismo, ela nos pede perseverança. Aí é diferente. Então, eu vou ser perseverante na velocidade que eu puder empreender. Óbvio que quanto mais acelerado for, e eu estiver em condições de acompanhar esse ritmo, melhor. Mas tenho que ser perseverante. Porque o imediatista não consegue avaliar todos os pontos. Aliás, consegue avaliar muito pouco dos pontos que ele deveria avaliar. Então, somos imediatistas, a humanidade como um todo ainda é. Talvez até misturando a parte, no caso espiritual, com a parte material, porque na parte material o imediatismo está aí. A pessoa, no primeiro dia de trabalho, ele já quer saber como que ele vai comprar o automóvel. Não, ele primeiro tem que se fixar no emprego, né? Aprender a profissão, ter os seus resultados, e aí planejar a compra do automóvel e tal. Então, fugir do imediatismo, para nós, é necessário que a gente avalie. Mas, quando buscamos, temos uma meta, ela tem que ser buscada com perseverança. Bom, eu acho muito legal a riqueza de ideias que nós estamos explanando, cada um do seu ponto de vista, mas que enriquece a pergunta. Bom, me parece que o imediatismo, ele retrata o nível de evolução do indivíduo. O indivíduo que não tem prioridades, que está à mercê do jogo social, ele não tem ainda muito consciência de si mesmo. Quando nós reencarnamos, nós somos socializados nesse mundo de provas e expiações, materialista, imediatista, utilitarista. Nós engolimos esses valores na socialização e isso passa a ser parte da nossa estrutura pessoal, temporariamente, obviamente. Então, nós aprendemos que para aliviar a angústia, nós vamos no shopping comprar alguma coisa. Você compra de imediato alguma coisa, sai de lá feliz, você compra um celular, por exemplo, está atualizado. Quando você chega em casa, já está desatualizado, que apareceu um mais novo. Aí tem que comprar outro. E sempre comprando coisas imediatas, sem muita preocupação no contato consigo mesmo, na transformação pessoal.
Então, essa imaturidade faz com que nós sejamos joguetes do meio social, das indústrias que ganham com isso, né? E Joana de Ângeles tem uma frase muito feliz que ela chama de distração existencial. Nós estamos distraídos. A hora que vai ver, nós já entramos em determinadas fileiras, em determinadas ideologias que não levam a nada, mas por conta do modismo nós entramos nelas e perdemos porções de crescimento, de melhoria na existência. Só lembrando que os completistas citados por André Luiz no livro Missionários da Luz são as pessoas que, ao reencarnar, cumprem 100% do que programou na vida espiritual a sua existência. E eles dizem lá que a maioria falha de 50% a 75% do que se propôs a fazer na encarnação. Perfeito. Deixa eu ver. Tem uma, acho que é consideração, deixa eu ver. Grupo Vocal Evangelho de Luz. Já fui bem imediatista, mas a vida vai ensinando e aparece provas que tem que se esperar. Que tem que esperar, né? Tá certo, é isso mesmo. Então, acho que nós já estamos aí no tempo, né? Infelizmente, temos que encerrar, mas muito boa a palestra, nossa, maravilhoso esse bate-papo, esse aprendizado, muito gratificante. Então, nós vamos envolvendo com muito amor o Adilson, que vai... Ô, Gisele, só um instantinho, eu gostaria só, se possível, só para você voltar só um pouquinho na pergunta anterior, que depois eu acabei percebendo aqui que acho que é Edson o nome dele, viu para nome? Edson Cardoso. Por que terceirizamos as nossas imperfeições? Que eu acho bem bacana, e eu vou até pedir para o Adilson, para o Mário também dar rapidamente aqui só uma explanação, para a gente não deixar o nosso amigo sem resposta, porque nós acabamos falando do imediatismo e não abordamos a questão da terceirização. Então, a minha contribuição, Edson, é que, infelizmente, esquecemos que somos espíritos, e que, como bem disse o Mário, nós engolimos essa situação da sociedade e que muitas vezes nos colocamos como seres humanos. E com isso a gente vivencia como seres humanos. Mas existe uma frase da espiritualidade que eu acho fantástica, que diz o seguinte: não somos seres humanos vivenciando uma experiência espiritual. Somos espíritos vivenciando uma experiência no corpo material. Então, infelizmente, nós estamos tão acostumados, até por conta das encarnações passadas, a depositarmos as responsabilidades na mão de Deus, de Jesus, frases como Deus no comando, Jesus no leme, só por Jesus, tenha fé que as coisas vão dar certo. Isso a gente tem absorvido de uma maneira muito negativa, acreditando realmente que o outro tem o dever de fazer aquilo que nos compete realizar. Essa terceirização das nossas imperfeições, eu entendo como o desculpismo. Eu jogo para o outro aquilo que eu faço errado. Por quê? Porque é tão fácil observar no outro os defeitos, seja o que for, e é tão difícil olhar para mim mesmo e descobrir aquilo que eu tenho de imperfeição. Então, quando eu visualizo alguma coisa, começo a entender, é mais fácil encontrar uma justificativa no outro. Eu sou assim, mas também, né, com a família que eu tenho, eu estou desse jeito, faço assim, também com os amigos que eu tenho, e, bem rapidamente, Gisele, tinha um amigo, eu dava risada com ele, né, dou ainda de vez em quando, ele não é espírita, muito embora simpatizante, e ele falava para mim, quando eu falava da doutrina com ele, ele falava, nossa, minha casa está esquisita, está tão desequilibrada, eu acho que está na hora de eu mandar minha esposa para o centro. Não precisa falar mais nada. Não. Muito bom. Bom, a psicologia fala da transferência, mas eu vejo aí que tem uma mescla de coisas. Muitas vezes a criança ela é carregada de informações, de acusações, de projeções em cima dela também. Quantos pais não dizem, eu sou infeliz porque porque você é meu filho, você nasceu na hora errada. Então, o que ele leva na cabeça
em termos de personalidade, né? Ele aprende desde cedo que ele não tem valor nenhum. E ele vai jogar em cima da sociedade, em cima dos parentes. Nesse caso, os parentes são legítimos no sentido de inculcar nele essas desditas, mas tem os casos que as crianças são bem educadas, com pais sadios, nutritivos, e também projetam em cima dos outros. É difícil da pessoa assumir a sua responsabilidade diante dos acontecimentos, é mais fácil transferir. Tá certo. Isso aí, então. Mais alguma coisa? Vocês querem colocar? Perfeito, Só viu? agradecer. Olha, na verdade, a gente ficaria muito mais tempo, né? Porque é muita coisa boa para falar. Sem dúvida. Não é? Então, vamos envolvendo com muito amor o Adilson, para ele fazer o encerramento. Então, fechemos os nossos olhos e vamos trazer à nossa frente a figura serena e bondosa de Jesus, o nosso mestre maior. Agradecemos, mestre, pela oportunidade que nos dá de estarmos nessa doutrina, a oportunidade que nos dá de encontrarmos tantas casas, orientando a humanidade sobre essa doutrina abençoada, consoladora, essa doutrina que pacifica os corações. E nessa noite, em especial, abençoe Jesus, a Casa Maria de Betânia, pelo trabalho magnífico que vem fazendo ao longo desses 25 anos e que continuará para todos sempre. Te pedimos, Jesus, também que abrace a todos os seus trabalhadores dedicados, que levam adiante o trabalho de levar essa mensagem aos corações e distribuir esse consolo. Pedimos também, Jesus, que acolha com todo carinho aqueles que frequentam o Maria de Betânia, essa casa que recebe com tanto amor a participação dos seus trabalhadores e também daqueles que frequentam. Pedimos também, Jesus, nesse momento especial, que esteja presente em cada lar, não aqui do Brasil, mas de todo o mundo, porque muitos, nesse momento, por não te conhecer, Jesus, estão vivendo momentos de desesperança, de atribulação, em razão dessa situação, da pandemia, e necessitam de uma palavra de conforto, de uma compreensão, de um carinho, de um afago, de uma motivação para seguir em frente. Esteja então, Jesus, ao lado de todos nós, para que possamos passar por essa situação e entender que ao final desse episódio, todos nós saímos com maior evolução, com maior compreensão e com uma esperança renovada. Obrigado, Jesus, e um grande abraço a Maria de Betânia. Que assim seja, graças a Deus. Que assim seja, muito obrigada. Todos aqui que estão assistindo, estão agradecendo a presença de vocês, a palestra tão esclarecedora para cada um de vocês. Nós, do Betânia, também agradecemos muito pelo vídeo, em homenagem a Betânia. Celso, muito obrigada, e muito obrigada para cada um de vocês pela explanação que vocês fizeram, maravilhoso, muito aprendizado nessa noite. E esperamos contar com vocês umas próximas vezes, com certeza. Com muito prazer, estou à disposição. Muito obrigada. Eu e a Adilson especial, que o Adilson é a primeira vez em contato conosco nesse momento, que ele falou que já veio há mais tempo atrás, né? Mas com certeza retomando, e será convidado para mais palestras também. Foi um grande prazer, Gisele. Prazer é nosso. Ótima noite para vocês, um bom descanso. E um bom descanso para todos que estão nos assistindo também. Uma boa noite e até a próxima semana. Tchau, obrigada, viu? Boa noite. Tchau, boa noite.